Meu nome é Bárbara Cristina, eu sou da equipe da Proeste. Esse é o nosso terceiro podcast do Projeto Rural contra as Fake News. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. No episódio de hoje vamos falar sobre os mitos relacionados ao tratamento dado aos cavalos e a discussão sobre o bem-estar desses animais em jogos que os envolvem. Os cavalos são nossos antigos companheiros, pensando em termos de espécie. Mas também sabemos que existem muitos mitos e irregularidades no cuidado com eles que são transmitidos geracionalmente. Isso é, todo mundo faz. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Para isso, a gente trouxe a Alice Ferreira, que é discente do curso de Medicina Veterinária da nossa universidade, vai trazer essa discussão sob a orientação do professor Vinícius Pimentel, que é professor no Instituto de Zootecnia. Então, depois dessa apresentação, finalmente deixo vocês com a parte mais importante, que é a palavra da Alice. Olá, gente. Meu nome é Alice. Eu sou integrante da Liga de Equinos Centauros e hoje falarei um pouquinho sobre o bem-estar de equinos nos esportes equestres. Irei iniciar contextualizando a vida do cavalo antes da sua domesticação. Estabeleço um comparativo da forma de utilização desse lindo animal nos dias de hoje. Ao longo da história, os cavalos proporcionaram ao homem a percorrer em distâncias longas, foram instrumentos de conquista e foram soldados de guerra. Hoje em dia, ainda tem grande importância no cotidiano do homem, por estar em tarefas de esporte, de agricultura, de transporte e até mesmo de saúde. Após séculos de companheirismo com esses animais, fomos capazes de reconhecer e compreender a ligação entre eles e seres humanos, e essa capacidade de demonstrar sentimentos de aprendizagem e de raciocínio, o que fez com que o cavalo fosse visto como um animal doméstico, porém de interesse zootécnico. Nesse contexto, questões de bem-estar nunca foram tão discutidas. É importante analisar os códigos que são estabelecidos para o cuidado desses animais, para ter a garantia de que está sendo cumprido os princípios do bem-estar animal. Isso é, ter evidência de que o animal está saudável, confortável, seguro, bem nutrido e capaz de expressar seu comportamento inato. Dito isso, a Federação Equestre Internacional, que é a FEI, uma instituição que dirige associações de esportes equestres, juntos à AAEP, que é a American Association of Equine Practitioners, e a FBH, a Federação Brasileira de Hipismo, estão em conformidade quando se diz respeito a sempre colocar o cavalo em primeiro lugar. Ou seja, o cavalo vem primeiro e depois vem o esporte. O bem-estar do animal nunca deve ser subordinado a influências comerciais ou competitivas. Em nosso país, isso vai de acordo com o Código da FEI, pois estabelecimentos hípicos baseiam-se nele. Dessa forma, aqui estão alguns pontos específicos que discutem como esses animais são tratados durante as competições. Sobre o bem-estar geral, fiz os seguintes pontos. 1. Boa gestão de cavalos. A estabilidade e a alimentação são compatíveis com as melhores práticas de gestão de cavalos. Feno, alimentação e água limpos e de boa qualidade devem sempre estar disponíveis. 2. Métodos de treinamento. Os cavalos só devem passar por um treinamento que corresponda às suas capacidades físicas e o nível de maturidade para suas respectivas disciplinas. Ele não deve ser subordinado nem submetido a métodos que sejam abusivos ou que causem medo. Sobre as aptidões para competir, friso os pontos. 1. Aptidão e competência. A participação na competição deve ser restrita para adequar cavalos e atletas de competência comprovada. Os cavalos devem ter um período de descanso adequado entre o treinamento e as competições. Períodos de descanso adicionais devem ser permitidos após a viagem. 2. Estado de saúde. Nenhum cavalo considerado inapto para competir pode competir ou continuar a competir. Deve-se procurar aconselhamento veterinário sempre que houver alguma dúvida. 3. Uso indevido de auxílios. O abuso de um cavalo utilizando auxílios naturais ou artificiais, como chicotes ou esporões, não será tolerado. Por último, para não estender esse podcast, eis os pontos do código que a população em geral possui mais dúvidas, que é o tratamento humanitário dos cavalos nos esportes. Os seguintes pontos são exigidos no código. 1. Tratamento veterinário. Os conhecimentos veterinários devem sempre estar disponíveis em um evento. Se um cavalo for ferido ou estiver exausto durante a competição, o atleta deve parar de competir e uma avaliação veterinária deve ser realizada. 2. Centros de referência. Sempre que necessário, os cavalos devem ser transportados em ambulância para o centro de tratamento de referência mais próximo para avaliação e terapias adicionais. Os cavalos feridos devem receber tratamento de suporte completo antes de serem transportados.
3. Lesões na competição. A incidência de lesões sofridas nas competições deve ser monitorada. As condições de superfície do solo, a frequência das competições e quaisquer outro fator de risco deve ser examinado cuidadosamente para indicar maneiras de minimizar essas lesões. 4. Eutanásia. Se os ferimentos forem suficientemente graves, o cavalo poderá ser sacrificado por motivos humanitários por um veterinário o mais rápido possível, com o único e exclusivo objetivo de minimizar o sofrimento, quando sua lesão for irrecuperável. O último ponto é a aposentadoria. Os cavalos devem ser tratados com simpatia e humanidade quando se aposentarem da competição. Bom, gente, dessa forma, encerrando esse podcast, a gente pode ver que o código ele segue as 5 principais liberdades do animal, que é estar livre de fome e de sede, de desconforto, livre de medo e livre de angústia, livre de doenças e livre para expressar seu comportamento normal. Saber mais sobre os códigos de conduta em vigor nos esportes equestres é necessário para atingir o objetivo principal do bem-estar animal, que é o respeito e o máximo cuidado com esses animais. Obrigada por ficar até aqui com a gente. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio do nosso podcast. Acompanhe os próximos que serão lançados aqui toda sexta-feira. E não deixe de compartilhar essa informação, que pode ser muito, muito, muito importante para alguém. Um abraço e até a próxima.